Fala, rapaziada, começando mais um podcast aqui, Rede Esporte, Rede Pará. E hoje Ronaldo Gillet com o esporte que nós já praticamos, com o mesmo mestre. E hoje a filha desse mestre está aqui, um dos principais atletas desse mestre está aqui. Vamos falar nada mais, nada menos do que taekwondo. Olha só, não é taekwondo, taekwondo. Vamos respeitar o coreano. É, rapaz, que alegria ter essa galera aqui. Eu diria, Rodolfo, que são dois filhos do mestre Orlando aqui, por que não dizer isso, né? Exatamente. Arthur Cruz e a Isadora. Deixa eu perguntar, Isadora, tu tá com que idade? 78, só pra começar? né, Isadora? 11 anos. Olha só, eu achei que tinha uns 14 já. Tá com uma cara de 78 ou 80, mais ou menos. 11? O Arthur tem só de taekwondo ou tem mais do que isso, Arthur? Tem mais. Quanto tempo? 13 anos já de taekwondo. Olha aí, então... 13 anos. E é bacana porque tá tudo em família aqui. Daqui a pouco vem também o Orlando, o mestre Orlando, bater um papo com a gente aqui. Segura a onda porque ele não quer participar, mas ele tem muita história pra contar. Escondido nos bastidores, atrás da sua belíssima faixa preta, mas ele vai sentar nessa cadeira hoje. Manda ver, Rodolfo. E eu queria já começar, vou começar pelos mais velhos. Posso começar com ele, então? Isadora, posso? Pode. Arthur, como é que tá o cenário do taekwondo? Porque assim, falei certo, Rodolfo? Às Certíssimo. vezes até eu Não, me certíssimo. enrolo. Porque assim, a gente percebe que a sociedade, né, ela ouviu falar muito desse esporte em Olimpíadas recentes. Tu estiveste perto de disputar uma Olimpíada, eu lembro disso. E hoje a gente está vendo um retorno assim do taekwondo com uma força realmente que merece a atenção de todos, que está tendo a atenção porque merece, a gente sabe que merece, mas que está tendo mais atenção, a gente pode dizer assim? Sim, recentemente a gente a confederação está fazendo um trabalho bem bonito assim com os atletas, está conseguindo ter vários resultados expressivos assim internacionalmente. E até nacionalmente, né? A gente está tendo uma organização dos campeonatos os campeonatos estão sendo muito mais de qualidade, né? A organização em si. Até comparáveis com os campeonatos internacionais. Ano passado eu participei de um campeonato internacional e esse ano eu participei de três campeonatos nacionais organizados pela confederação. E todos eles estavam em níveis assim, tipo, bem similares até, assim, a organização do campeonato em si. E hoje tá tendo os Jogos Sul-Americanos de Taekwondo e a gente teve uma medalha de prata e uma de ouro no Taekwondo, na categoria 68 com o Netinho e na 5-7, se não me engano, com a Sandy. E ontem também teve na categoria 5-8 com o Paulo Ricardo e prata com a Talisca também, Reis. Então é justo esses atletas. Claro. Amanhã a gente vai ter mais 2 representantes, que é na categoria pesada, né, que é até 80, que é o Henrique do Rio de Janeiro, e com a Milena, que é do Rio de Janeiro também, representa o Rio. E acho que hoje é quinta, né? Quarta? Quinta. No sábado vai ter o Ícaro e a Gabi também. Poxa, vão que participar. bacana. E eu fico vendo essa mocinha tímida aqui, Rodolfo. Pergunta logo pra ela que tu sabe lidar com crianças assim, com uma facilidade. Ele faz todo mundo rir, criança também. Tu já conheceu o tio Rodolfo? Ainda não. conhecia? Eu a conheci pequenininha. Já Eu acho que praticou no dia, taekwondo, né, Rodolfo? eu acho que no dia do batizado dela, não foi, mestre? Eu acho que no dia do batizado eu estive no batizado da Isadora, pequerruchinha ainda, e era notório que quem nasce num dojan, né? Para quem não sabe, dojan é o tatame no taekwondo. E a Isadora, perdão, por ser filha do mestre Orlando, lógico, queria aprender a arte. E tão nova com a faixa preta. Qual a emoção de ser uma faixa preta? É bom. É legal, é divertido. E também dá um pouquinho de medo. Dá um pouquinho de medo? Por que dá um pouquinho de medo? Porque simplesmente você... Como é que se diz? Eu ainda tô começando nesse rumo de competição, eu ainda tô com medo. Mas olha, de quebrar meu dedo, de me lesionar e de parar. É linda demais. Pois é, mas aí, poxa, tu chegaste na faixa preta. Quem chega na faixa preta já não tem, assim, as artimanhas do esporte pra não se lesionar, pra não quebrar o dedo. Tu és mais maceteada que as tuas colegas, que ainda estão tentando chegar na faixa preta ou não? Eu não tenho muitos colegas. Não tem? Por quê? Mas por que tu não tens colegas? Porque eu sou a única menina da minha idade na academia. E aí elas ficam olhando pra ti já preocupadas, né, de levar um aptiagui, é isso? Não, Um eu sou sozinha mondolhozinho. mesmo. Tá boazinha, Só né? tem eu, a irmã do Cauã e a Sofia.
E quais são Uma amiga minha. aquilo que a gente aprende lá no Taekwondo, as regrinhas que não podem deixar de ser cumpridas? Tu lembras assim de cabeça? Os princípios. Os princípios. Cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável. Muito bem. Que isso, hein? Uma digna Certíssimo. faixa preta. Eu não lembrava de 3. Se me perguntasse agora. Ainda bem que o mestre daqui que ele já puxa a orelha. E deixa eu te perguntar, aí na tua escola? Eu tô ficando popular por causa do taekwondo na escola. Todo mundo já tá sabendo das minhas competições, já estão me seguindo no Instagram. Meus amigos estão me perguntando mais coisas. Já conseguiste trazer algum coleguinha pro taekwondo? É importante. Ainda não. Ixi, mas Ainda tô tentando. E o teu ritmo de treino? Me conta aí. Porque assim, pro Arthur, com certeza o ritmo é mais intenso pela idade, pela categoria que ele luta. E pra Isadora, que tem 11 anos, como é o teu ritmo de treino? Eu tô treinando todo dia, às vezes sábado. Eu sempre treino de tarde e de noite. Tu sabia, vou te contar uma história. Tu sabias que teu pai, agora ele não consegue, porque ele adquiriu a mesma coisa que eu adquiri ao longo dos anos. A barriguinha. Não, isso não é Eu barriga. até não? sei o que é. É barriga, piche, que é um tipo de músculo que vocês não entendem, né? Tu vai chegar lá quando passar dos 40. O teu pai dava 4 passos na parede e caía em posição de luta. Olha, eu acho que ele ainda faz isso. Ainda faz? Eu acho que ele ainda faz isso. Então ele Porque tá esconde, conseguindo ele gosta de burlar a lei esconder. da gravidade. Exatamente. Gosta de Ele dava esconder. 4 passos, aí a equipe inteira ficava de olho aberto. Meu Deus, que é isso? E ele corria, e caía em posição de luta. Eu achava aquilo fantástico. E aí eu fui descobrir que o Taekwondo também é conhecido como a arte dos Os homens voadores. voadores. Isso. Acho fantástico. Aprendeste a voar? Ainda não, mas agora eu quero. Ela veio no carro, ela quer porque quer aprender o mondolhô, né? Eu quero aprender a dar um mondolho voando. Ah, mas o mondolho é um dos chutes mais bonitos que existe. É porque eu vi um amigo meu lutando, aí o cara que lutou com ele dava mondolho voando. Mas tu gosta de Naruto, né? No Naruto todo mundo tem esse lance de sair voando, pulando por aí. Tem algum personagem ali que parece assim atleta de Taekwondo? Rock Lee. Faz sentido, Faz faz sentido. sentido. E tu não podia errar essa pergunta, porque o tio Gilê aqui, ele é o velho nerd. É. E ele tem um canal que ele só fala de coisas nerds. Então ele sabe tudo. Que tu Quase perguntar, tudo. quase tudo. Que tu perguntares, ele sabe. O que o Samir traz pra mim, que também fez Taekwondo, né, com o mestre Orlando, né, meu filhote, né? Ele adora Naruto, adora o Rock Lee, parece contigo nesse sentido também, né? Só que já tá mais coroinha já tem uns 14 anos, tá velhinho já, né? Já tá no INSS, já pra pegar... E Arthur, tu lembras assim da tua iniciação no Lembro. Taekwondo? Eu lembro direitinho como comecei. Como é que foi? Era lembro. assim, como, com essa empolgação, com essa força? Porque assim... porque eu comecei com a idade... Tu tem 12, né, Dorinha? 11. Não, eu comecei com 12. Então 12 anos. ela largou muito na frente, né? É, muito, muito. Né? Menina Já tava- prodígio. Já é faixa preta, pô. Com 12 anos eu era branca ainda. Eu Olha. comecei com 3 anos. É, ela começou bem novinha. Também é filha do mestre, né? E ela... Aí dela. E quando tu estavas fazendo, ela estava ali observando você treinar, não Já, era, desde Arthur? criancinha, quando ela começou, eu tava lá, faixa preta, treinando já. Ela tava lá no dojão, chutando, pulando. Eu cheguei a dar aula pra ela, pequenininha. Não sei se ela vai lembrar agora. E como é que foi esse teu início? Conta Pois pra é, gente, Arthur. eu não comecei a treinar com um mestre. Eu comecei a treinar com um aluno dele, numa academia bem pertinho da minha casa. Acho que eu tinha uns 12 anos, eu tava indo pro colégio. Aí, lembra do Falou dos Homens Voadores? Sim. Tinha uma placa numa academia assim, escrito Taekwondo Arte dos Homens Voadores. Aí eu tava passando com a minha mãe na rua, falei, mãe, eu quero conhecer, quero fazer. Aí tá, vou te botar lá. Aí quando foi de tarde, eu fui lá, me matriculei, comecei a treinar, me apaixonei pelo esporte já. Na primeira aula, aí não faltei mais. Mas é apaixonante. Fiquei indo. realmente. Aí passou um mês, 2 meses, teve um campeonato, participei, ganhei, né, faixa branca. Aí no terceiro mês de treino, eu acho que eu fui lá na academia do mestre. Aí ele me viu treinando lá e tal. Aí viu um moleque magro, alto. Aí ótimo, perfeito pra competição. comecei a ficar lá treinando, aí daí não parei mais, continuei até agora. Coisa boa, cara. Eu lembro que quando eu conheci o mestre Orlando, eu tava procurando uma academia. Eu queria lutar alguma coisa. E eu tava naquela... Não posso fazer algo tão violento. Tava com medo de estourar joelho no Muay Thai, de lesão também. E aí eu vi o mestre Orlando saindo. Eu acho que ele tava só com a calça do Dodô, alguma coisa assim. E aí, saindo do treino. E eu parei ali perto da Braja Aguiar, por ali. Eu perguntei, não foi, mestre? Eu disse... Como é que funciona esse negócio aí de Taekwondo? Sem saber que era o mestre, né? Aí comecei a fazer umas perguntas. E tal, é bacana? Não, mas sou eu o professor. Aí no outro dia eu apareci e fui treinar. Então, e o Orlando, ele tem essa
como é que eu posso dizer? Esse dom de cativar. Sim. E eu tenho certeza que ele trata, a Isadora, lógico, mas ele trata todos os atletas como filhos, né? E ele, Sim, ele sempre. funde a história, é uma coisa bem legal. Isso. Acontece contigo isso ou não? A hora de falar é agora. Porque tem milhões de pessoas te assistindo. Não, ele sempre me tratou como filho, sempre, desde moleque. Me criou praticamente. E o pai né? que briga, e o pai que acolhe, exatamente. não é isso? Dá esporro. E já teve algum momento assim, Arthur, que pela dificuldade, né, nessa corrida que vocês têm atrás de patrocínio, a falta de apoio, às vezes alguns atletas são até discriminados, a gente pode dizer assim, porque tem gente que pensa, esse cara não quer estudar, quer ficar aí praticando só esporte, não sei o quê. Tem gente que pensa assim, né? Sim. Já teve aquela vontadezinha de falar, caramba, eu acho que tá bom, vou fazer outra coisa. E aí, exatamente nesse momento que entra o mestre, não desiste, aí vem toda a história de vida com ele e vocês continuam prosseguindo. Já teve esse momento de dificuldade, assim, não? Já teve sim. Teve um período que a gente, acho que foi no ano de 2016 ou foi 2017. Foi nessa época, assim, de 2016 para 2017. A gente participou de vários campeonatos, classificou pro Grand Slam, que é a seleção o campeonato para entrar na seleção brasileira. E também foi participar dos Jogos Universitários, que era classificatório para o Universiade. Aí nessa época eu fui e participei desses 2 campeonatos e perdi nos 2. Aí eu desmotivei muito nessa época. Aí na derrota que a gente consegue aprender, digamos assim, né? Que a gente começa a visualizar o que a gente errou, o que tá faltando, o que precisa melhorar para os próximos campeonatos. E eu lembro que eu fiquei bem triste nessa época. Bastante triste mesmo. Me afastei um pouco até do taekwondo, mas depois de um tempo, conversando com o mestre, ele veio me apoiando, e a gente voltou de novo a treinar, né, depois desse período. E a gente conseguiu até bastante apoio, a gente conseguiu os patrocínios, a gente participou de uns campeonatos, depois conseguiu bastante resultados. E agora está trabalhando para conseguir o nosso sonho, né, que é entrar na seleção brasileira e disputar um mundial, disputar um campeonato assim importante, né, e conseguir um título louvável pra gente aqui. E vai conseguir, meu irmão. Vai conseguir, cara. É um se sonho Deus quiser. permanente, né, Arthur? Tem que meter a cara. Eu acho tão bonito, cara, quando eu vejo... E ao mesmo tempo me entristece. Né? Eu já vi alguns atletas de taekwondo no sinal, principalmente a Dina Antônio Barreto, Sim. com a 9 de janeiro, pedindo, né, contribuição para treinar. Né? Eu acho que isso desmotiva muito mais que uma derrota. Ao mesmo tempo que é nobre, que é honroso, mas mostra que ainda o esporte é algo que está muito aquém, né, do chamado primeiro mundo. Sim. E tu achas que essa falta de patrocínio hoje, ela contribui para que esse sonho não se realize? Contribui, sim. Eu digo que se eu não tivesse o apoio do meu pai, mesmo meu pai, sem ser o meu pai que está aqui, o mestre, né, eu também não conseguiria participar dos campeonatos, né? Porque o meu pai também ajudou bastante na parte financeira, né? Em custear algumas passagens, hospedagem de hotel, inscrição, essas coisas também. Sempre era o meu pai e o mestre ajudando, né? Sempre nessa caminhada. E eu creio que também, se não fosse por ele, eu muitas vezes teria desistido também, justamente por conta de falta de patrocínio, de apoio também. E como tá a tua vida hoje, Arthur? Ser um atleta de competição atrapalha o Arthur no namoro, o Arthur com a família, o Arthur... Estás fazendo faculdade já, Arthur? Não, eu parei com Paraste. a faculdade. Para te dedicar ao esporte. Isso. Para viver do esporte. Pois é, mais um ponto ainda que tu precisa de patrocínio. Sim. E aí eu te pergunto, como é que é essa tua rotina hoje? Como é que tu casas com as tuas outras rotinas? Esse ano, a gente participou de 2 campeonatos. Não, 3 campeonatos. Foi o Grand Slam, o Brasileiro... Não, foi o Grand Slam e o Brasileiro só. Só que aconteceu que eu tive uma lesão depois do Brasileiro. E eu tô me recuperando pra gente poder voltar e lutar a Copa do Brasil, que vai ser em dezembro agora. Eu ainda tô em processo de recuperação, fazendo fisioterapia, só musculação básica. Mas antes da lesão, a rotina era bem puxada, porque às vezes a gente chega a dar até 3 treinos no dia, 3 períodos. Senão sempre é físico e taekwondo. E os treinos duram que só, e fora que tem que fazer dieta para tirar peso, aí estresse em casa. E namorada, então, não pode nem sair, né? Quase. Eu não tô namorando, tô solteiro. Mas quando tava namorando também era complicado, não podia estar saindo toda hora, tem que dormir cedo para poder acordar bem no outro dia, para treinar bem e render nos treinos. Zero festa, zero tudo, né? Zero. Eu não vou perguntar, Ronaldo, que como tu vais fazer a pergunta agora, nem tocar em assunto de namorado com a Isadora. Não, a gente vai levar... Senão vai todo mundo puxar a orelha dela, os Vai tios do pai, vai pegar a faixa preta dela e enforcar o namoradinho dela.
Esse é brabo, né? Te conto que eu tenho 5. Que isso? Tu tem 5 o quê? 5 faixas. 5 faixas. 5 faixas. 5 faixas. Eu te salvei, hein? Bora fugir desse assunto? Bora. Porque senão vai... Né? Senão vai Você ficar... começou a saber que taekwondo? E falando do taekwondo, da rotina com teu pai em casa, tu achas assim, Isadora, que é um esporte que ajuda até nas tuas notas para que elas sejam boas? Como é que anda a Isadora Sim. na escola? Ajuda um pouquinho nas notas, porque um dia desses teve um projeto, eu tirei a pontuação máxima porque eu não estava. Eu tava viajando. Trabalho, entre aspas. Trabalho infantil, Aí né? foi... é ótimo, na verdade, né? Porque aí algumas matérias eu tiro pontinhos extras, educação física principalmente. Não, uma atleta faixa preta não precisa. Alô, professor de educação física. Pelo amor de Deus, você não precisa avaliar essa criança. Pelo amor de Deus. Cara, mas- eu não tô nem aí pro MEC, pra ninguém. Mas te ajuda em matemática, em português, história? Quando tu vai fazer essas provas, tem uma concentração que tu tira assim lá do taekwondo e coloca em prática lá na hora de fazer a prova? Ajuda? Antes da prova, fazer um poncê assim, rapidamente, para se concentrar. Muito obrigada, não gosto muito de poncê. Poncê, pra quem não sabe, é o kata do karatê, tá, pessoal? Só pra vocês se situarem. É o kata do taekwondo, digamos assim. É o kata do taekwondo, perdão. Isso, é ao contrário. É, ao contrário. Obrigado, Então Ronaldinho. as tuas notas não estão boas, né, dona Isadora? Tá bom, sim. Estão boas? Tirando matemática, tudo certo. Então tá Me diz a tua última nota de matemática. 6. Tá boa, na média, tá né? chegando na média. 6,5. Teu pai já sabia? Teu pai sabia Já dessa pegou nota? esse boletim? Já, eu acabei de pegar as provas. Peguei as provas 11, só que ainda não mostrei. Eita, revelamos as provas de Isadora no ar, que coisa boa. É bom que alivia, teu pai tá sorrindo ali, tá feliz. O 6 não é nada. Mas é legal tocar nesse assunto, né, Arthur? Porque assim, o esporte, seja para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, numa situação social não tão confortável, né? Ou para quem vive numa condição até boa, né, familiar, digamos assim, mas é indisciplinado, tem dificuldade de lidar com respeito aos mais velhos, a gente falando da juventude, quem está começando. O esporte entra como esse divisor de águas para muita gente, né? Tu consegue perceber que tem gente que entra de um jeito lá para treinar com o mestre e sai de outro completamente diferente? Sim, com certeza. Já teve casos de gente até que... pode falar, mas pode... entrou em casos depressivos e tal, e depois começou a treinar, conseguiu recuperar. Muitas pessoas, muita gente. Até gente que começou a treinar comigo antes, também já aconteceu casos assim, da pessoa estar muito mal, procurar uma companhia e tal. Começa a treinar o taekwondo, começa a se envolver com o pessoal, né? E começa a esparecer mais. Até criança também que às vezes é um pouco mais rebarbada, assim, né? Entra no taekwondo, aprende a filosofia do esporte, aprende a ter mais autocontrole das emoções. Às vezes gasta energia num treino, assim, sabe? Chega lá, chuta, pula, chega em casa já só pra dormir a criança, né? Não tem energia pra Haja gastar. raquete, né? Haja raquete. E como é que tá o dia de vocês hoje como academia, Arthur? Porque tem a turma do alto rendimento que disputa competições e está sempre buscando os patrocínios para poder viajar, para se sentir motivados, né, e continuar praticando esporte. E tem quem vá treinar exatamente por isso, né, para aliviar o estresse, para ter uma atividade física, não quer malhar, não quer fazer outro esporte, vai para a arte marcial. Então, assim, vocês têm todo tipo de público, digamos assim, hoje na academia, né? Sim. Todas as idades. Tem o pessoal que procura também só por causa da competição, né? Quer treinar a competição, pra ver o pessoal viajando pra lutar, né? E vai lá porque é a parte bonita, digamos assim, do taekwondo, né? A luta, o pessoal coloca o colete lá, chuta na cabeça, chuta no tórax. E tem o pessoal também que vai só pra fazer o punce, pra aprender o esporte em si, né? A história do esporte também. Mas um nocautezinho assim, né? Depois, é bom ver, né? De vez em quando, né? Um chute na cara. Opa, dar o caboclo dormindo na tua frente, assim, botar pra falando dormir. chute na cabeça, é meu sonho. É porque a categoria dela não pode chutar na cabeça ainda. Não pode? Ano que vem. É, só ano que vem. Tu tá contando as horas Por pra isso que ela quer aprender o mundo olhou voando lá, que ela quer fazer igual do Rock Lee. Muito bem. Hoje tu tá limitadas a fazer o que no taekwondo, Isadora?
Mirou e bandal. Só isso. Só Mirou, bandal. bandal e soco. Que é o que, mais ou menos, pra quem tá assistindo e não conhece o esporte? Mirou é como se fosse esse chute aí. É Praticamente chute aí. É um uma chute escora. empurrado é um no chute peito. pra empurrar com a Isso. perna. Com a sola. O soco é um soco. Obviamente. E o bandal é um chute na região da costela. Que quando pega É um dói chute de muito, lado. né? Dói. Dói muito. Dói muito. Tanto quem tá batendo ali já sente a dor do outro, assim, né? Quando acerta direitinho, tu fala, esse sentiu. Também, né? Osso. E não pode fazer na escola, não é isso, Não, não Isadora? De forma alguma, né? Coleguinha É uma brigou. das regras do taekwondo. Não pode usar taekwondo pra mal nenhum. Pois é, se fizer, não tem mais taekwondo. Tá banido. Paga né? 100. É um juramento, nunca fazer mal uso taekwondo. Já teve algum momento, Arthur, que alguém te provocou no dia a dia ou que tu sentiste vontade de usar de forma equivocada o taekwondo? Não, Já nunca. aconteceu isso? Nunca. Sou Então muito tu não és calmo. humano, Arthur. Eu sou muito calmo, nunca precisei. Porque eu nunca todo precisei dia no brigar. trânsito tenho vontade de dar uns 300 bandais assim. Ela disse que já. Ó. Já deu vontade? Já deu vontade? Zé? Já. E aí tu fizeste o quê? Respirei fundo. E taquei um tênis. Aí não foi Não. uso do taekwondo. Foi Não, do eu tênis. Não, eu não nunca- foi o uso do taekwondo. Eu já literalmente tive- pisei. Eu Cadê? fiz a famosa... Cadê a produção? Batizei o tênis. Olha, esse corte, respirei fundo e mandei um tênis. Mas é isso, né, Arthur? É uma questão de autocontrole também, Sim, né? sim. Exercitado o tempo inteiro, desde o Exatamente. momento que você entra na academia e sai de lá, né? E também, só de treinar, a gente já consegue liberar muita energia. Tá com raiva no dia, vai lá, treina, chuta forte e tal. já Ajuda até muito, esquece. cara. Ajuda muito. Esquece de Nossa. tudo. Eu não sei como é a rotina de vocês hoje. Posso falar da minha época. Uhum. Quando eu entrei, magro, né, esbelto. Faz tempo isso. Põe tempo aí, meu amigo. Põe tempo aí. Aí eu tô começando e o mestre Orlando falou, olha, faixa branca não luta. Aí chegava nos dias de luta, geralmente era sexta-feira, né, mestre? Sexta-feira, e eu ficava com a perna assim, tremendo pra querer lutar. É sexta-feira é o dia da porrada. Dia né? da porrada. E eu vibrando pra querer entrar e ao mesmo tempo aquele medo, como a Isadora falou, aquele frio na barriga. Aí ele me bota pra lutar. Quer lutar, Branca? Quero. Aí. Kleber. Por faixa. Kleber, negão, um abraço, meu irmão. Deus te abençoe sempre. Me bota pra lutar com o Kleber. O Kleber já na faixa azul. Parece uma parede. Tu conhece o Kleber? Sim, tem Kleber- tempo então, tem né? tempo, Caramba, amigo, O Kleber tem faixa tempo. azul foi o primeiro aluno do mestre. Foi, o Kleber, ele chegou na Arca de Noé, na verdade. Pegou o dilúvio, veio ele, Noé, a esposa de Noé, Kleber e o taekwondo. Aí depois chegou o Orlando e depois vim eu. E vamos lutar. E quem é o faixa branca, né, geralmente usa o cotovelo. E aí o Kleber, macaco velho já, né, sabia as manhas, começou a girar ao meu redor. E ele tentando botar o cotovelo, não pode usar o cotovelo, não pode usar o cotovelo. Ele batia assim, não pode usar o cotovelo, não pode usar o cotovelo. Aí, meu amigo, na hora que eu giro, ele me dá um bandagem. titiagui, O coice. que é o coice. E o Kleber é gigante. E meu o amigo, Kleber ele era- me deu, não sei se o mestre vai lembrar, ele me deu o titiagui e eu fui bater de costa num tablado de madeira, fez pá! Caramba. E a galera na roda, meu irmão, eu voltei que nem um doido, vou matar esse cara agora. Saí chutando que nem um cavalo doido. Né? E esse dia me marcou. E ele só desviando assim, efeito Matrix, Efeito bullet Matrix. time, né? E aí depois eu mal sabia que eu ia ganhar irmãos ali, como o Orlando, Sim. né? Como o Kleber. Bora lá, quem foi que foi pra lá lutar? Gilê, Selva, Carlos Maia, Alexandre Afonso, Jorge, Thiago Zanin. Então foi uma galera que nós passamos muito tempo juntos. E o taekwondo fez isso, nos fez família. Né? E por mais que a gente não lute mais, mas meu irmão, quando se encontra, foi essa festa que vocês viram agora quando a gente chegou. Sim. Né? E eu desejo muito que vocês permaneçam assim, porque faz a diferença nas nossas vidas. E essas histórias como me marcaram, eu queria saber das histórias de vocês. O que mais marcou na tua vida? Qual foi teu melhor título? O que te marcou? O que tu vais deitar assim, tu lembra? Esse dia valeu a pena. Cara, de história tem muita, porque a gente já fez muita viagem com o mestre, cara. Tem muita viagem na Então, o costa. próprio mestre é uma viagem, né? Também. Tu tem contabilizado quantos países As ou aulas estados? dele aí são top. São, Uma né? vez a pesadas. gente fez uma aula, todo mundo deu a mão. Aí a gente foi pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, depois agachando. Aí depois pulando que nem um coelho. Aí depois chutando. Aí na hora de lutar não tem mais fôlego. Já foi tudo ali, né? Na pré. Pior.
Olha aí. Mas tu tem contabilizado, Arthur, assim, Cara, dentro não. dessas histórias, quantos lugares e tal? Muito lugar. A gente já rodou o Brasil todo pra competição, cara. Não tenho noção de quantas vezes a gente já viajou. Não tenho. Sério, eu tenho que pegar lá em casa e contar todas as medalhas pra saber. Podia ter um quadro marcando Verdade, os lugares, eu vou fazer né? isso. Eu não tinha pensado em fazer isso, mas eu vou fazer isso. Mas fala aí, pô, uma história assim que te marcou de um lugar diferente que vocês forem. Como Alguma Rodolfo. engraçada, alguma coisa. É. Fala, essa marcou. Deixa eu lembrar aqui. Caramba. Uma história engraçada. Eu lembrei, mestre, uma história bem engraçada. Pensa também, Isadora, pensa numa história. Eu tô pensando a da semana passada. Me Já conta já- então, conta pra gente Conta quanto aí tu enquanto pensa. eu tento Eu tô lembrar pensando aqui. na semana. Quer dizer, a primeira viagem que eu fiz, que foi uma Data Open, lá em Natal. A gente foi a primeira viagem que eu tava indo. Eu fui junto com o Esdras, o Cauã, o Léo, o Rafael, o Mestre e o Jefferson. A gente foi todo mundo lá. Eu ensinei eu ensinei o Léo. Não, foi o Rafael. Eu ensinei o Rafael a cantar só um bolinho de arroz. A gente foi. A gente foi pra Porto de Galinhas. O Rafael ficou preso no meio da água, ele não sabia nadar. Ficou no meio da água. Ele subiu, o Léo subiu numa pedra e ficou assim: "Ô mestre, ajuda!" O mestre na canoinha lá depois da competição. Pô, já aconteceu tudo isso numa viagem só, né? Aí na hora da competição, a gente foi lá pra competição. Chegamos lá. Eu tava nervosa também, né? Primeira competição. O nervosismo sempre bate. Fui lutar com uma menina, faixa azul. Não lembro mais o nome dela. Mas beijo. E aí, o que aconteceu? A gente foi lá, eu perdi, eu me desesperei no meio da luta. Ficaste Eu agoniado. fiquei desesperada no meio da luta, porque eu tenho umas crises de pânico. Eu me desesperei no meio da luta. E aí, perdeste a luta. Esqueci de tudo. Esqueci de tudo. O mestre falou assim, ó, dá bandai e mirou. Aí eu, o que é bandai? O que é mirou? Esqueceu, deu branco. Eu esqueci de tudo, praticamente. Foi a pressão, assim tu não vai virar Foi a Hokage. pressão, gente. Não tem como virar Hokage assim. Gente do céu. Né? Não pode esquecer. Olha, das tu coisas. falaste isso, mudou até a expressão dela, hein? Tá vendo? É. Olha, eu acho Vou que tu... ganhar. Isso, eu acho que tu vieste pra esse programa pra isso. Pra te motivar. Pra te Pras motivar. próximas- Quando é a tua próxima competição, Isadora? A braba, assim, que Eu tu vai. vou... Acho que vai ser essa. Essa onde? Essa aqui, ela tá no Chile. Ah. Vai ser dia 11 Não, é e Colômbia, 12. Colômbia. Colômbia? Colômbia. Eu confundo. Veio na minha cabeça Chile. Eu É escutei um- falando de Chile. Aí ficou na minha cabeça Chile. Mas é Colômbia. Toda vez que me perguntam, eu falo Chile. Adorei. Foste pro Chile já, Arthur? Ainda não. Ainda não. Mas Não. pra Colômbia? Também não. Também não. Ela vai representando a seleção brasileira agora. Olha só. Infantil. Ela Que ganha- isso, hein? Ela conquistou a vaga no Campeonato Pan-Americano que teve, infantil, em São Paulo. Tá com moral, Foi né, mês Isadora? passado, não foi, Darinha? O engraçado é que eu vou ficar na infantil só 3 meses. Porque Aí ano que vem eu depois- vou pra cadete. Mas vai já aprender, mudou mas de que categoria. bom, que aí você vai viver todas as etapas. Não pode pular as etapas, né? Tu já queria ir pra adulta já. Não Ela podia, quer dar né? mondolho voando já, que ela falou, né? E tu lembraste, Arthur? Pensar alto. Ó, Lembraste de uma lembrei, história? uma viagem que me marcou, assim, bastante foi... Acho uma das primeiras viagens que a gente fez com o México. A minha irmã e meu irmão também praticavam taekwondo. Só que eles pararam e eu continuei. Mas eles chegaram a participar de algumas competições também. E uma que me marcou bastante foi a primeira vez que a gente foi pra Recife. E depois do campeonato, a gente foi conhecer Porto de Galinhas. E Recife é a terra do mestre também. E essa viagem eu lembro que me marcou muito, porque foi um período que logo depois, antes disso, quer dizer, antes de a gente viajar, eu tinha perdido a minha mãe. E logo depois a gente foi pra essa competição e parece que a gente esqueceu do que tinha acontecido e se divertiu bastante na viagem em si. Foi algo Então, que marcou bastante. Acaba sendo engrandecedor, né, Rodolfo? Uma viagem dessa, Nossa, por mais cara. que você não conquiste a medalha quando está ali, mas a troca de experiências, Ah, com certeza. né? Você deixar o seu habitat, digamos assim, para estar ali no espaço do outro, né? Isso. Tem que ter todo um respeito pelo espaço do outro e eles sabem que vocês também, como anfitriões, merecem determinado carinho. Essa troca toda no taekwondo é que faz... Esse caminho faz tudo valer a pena, não é isso, Sim, Arthur? sim, com certeza, cara. Foi as experiências que eu tive com o esporte, de conhecer o Brasil todo, assim, até alguns outros países, é algo que não tem preço, cara. Não tem preço. E Arthur, Nada bora lá paga. pra dentro do Dojan agora, certo?
Bora, vamos sair daquelas respostas assim, o meu maior adversário sou eu mesmo, porque geralmente somos nós, né? Como a Isadora muito bem disse. Eu travei na minha primeira luta. Normal, Isadora, todos nós temos medo. Quando chega em competição, dá esse frio na barriga. Mas é isso que difere os atletas dos meros mortais. Eles conseguem superar esse medo, eles lutam contra si e depois contra o seu adversário. Eu queria saber de ti quem é o teu maior adversário no Dojan. O cara que diz assim, meu irmão, eu já ganhei desse cara, ou é difícil ganhar desse cara? Caramba. Alguém... Porque tem vários, né? Não, tu pode citar vários, mas caras que tecnicamente tu fala, pô, esse cara tem um nível excelente. Mas pode ser do que tu quiseres. Do Brasil todo. Do Brasil todo, que tu já enfrentaste. Gostaria de enfrentar. Tem um menino que eu enfrentei quando eu era juvenil, só que a gente foi crescendo e as categorias foram mudando, né? Porque ele foi ficando mais pesado e eu ainda continuei um pouquinho mais leve. Mas é o Netinho, é o que até tá lutando nos Jogos Sul-Americanos agora. Eu já lutei com ele no juvenil uma vez, lutei 2 vezes eu perdi pra ele. Mas eu lembro que a primeira vez eu quase até consegui ganhar dele, mas hoje em dia eu tenho vontade de enfrentar ele de novo, de lutar com ele de novo. Porque é um atleta assim que tive bastante contato no juvenil, mas depois a gente não lutou mais. E essa vontade, ela reúne admiração, também, um pouco de rivalidade. Respeito, né? Com certeza. Sempre, né, meu irmão? É, sim. E Isadora, essa menina, posso considerar essa menina aí dessa primeira luta? É a tua rival? Pode. Será que tu vai se encontrar com ela daqui a alguns anos? Eu espero. Diferente? Provavelmente sim, diferente. Mas tem alguém que tu não gostaria de enfrentar, que tu já viste lutar assim, tu fala, essa aí eu não quero enfrentar, não. Tem alguém que tu já viste assim e falou, melhor? Ou não, ou tu já pensas assim, essa aí é que eu quero pegar essa aqui no Dojan. Ainda não, né? Mas ninguém. E deixa eu te perguntar assim, Isadora, qual é a diferença do mestre lá treinando vocês pro mestre em casa? É muito diferente ou é o mesmo mestre? Ratinho! A diferença do mestre lá em casa é que ele não é mais mestre. Ele é meu pai. Ele cozinha pão com ovo, cuida da minha irmã, da minha mãe, da minha avó. E a minha irmãzinha também tá começando a lutar. Então, assim, ele continua sendo mestre, mas noutros departamentos, né? Mestre do departamento da cozinha, pão com ovo. Olha pra mim, ele é um paizinho, ele é um pai ou ele é um paizão? Às vezes paizinho, às vezes paizinho. Depende do dia. Depende do dia. Quando ele tá brabo, paizinho. É isso? Bravo não quero dizer bravo, eu quero dizer... Como eu posso dizer? Exigente? Meu pai com fome. Teu pai com fome? Quando ele tá com fome, então... Já perguntar daqui a pouco como é que Mas só tem um cara que come mais do que ele. O Kleber Negão. É mesmo? O Kleber, quando vai em casa, é um pudim inteiro pra ele. Caramba. Tá no ar, Negão, já era pra ti. Ele come o pudim inteiro, palavra de honra. Ainda perguntei, tem mais aí? Não, Negão, acabou. Próxima vez que tu vier, eu mando fazer 2. É um pudim inteiro. Agora, eu queria trocar, queria trazer o mestre pra cá. Mestre, venha. Tá vindo aí o mestre mestre Orlando. A nossa pequena vai te dar lugar. Mas olha, ela pode ficar aqui. Pega uma cadeirinha pra ela fica aqui. Cadê? Vai ficar do lado aqui, tá? Fica aqui, eu não quero que você saia. Fica aqui. Olha! Rapaz do céu. Filme a cara deste homem. Sabe o que eu acho, mestre? Que o senhor sempre fugiu um pouquinho assim dos holofotes, né? Que bom, na verdade, que bom. Na verdade, eu fico sempre pros bastidores, né? Eu fico ali quietinho na minha, não chamo muita atenção, né? Fico caladinho, não sou tanto de estar assim à vista, né? Meu papel é outro, né? É levar e proteger. Mas mesmo assim, mestre, como pra gente, né, que teve o senhor como mestre realmente no Dojan e ter hoje o senhor aqui para conversar, para bater um papo, acaba sendo muito satisfatório, porque tem gente por aí, e eu posso falar isso assim com conhecimento de causa, que ele tem como um pai mesmo, aquele que aconselha, aquele que puxa para treinar quando está querendo desistir, aquele que não tem como pagar para treinar e o senhor às vezes acolhe e num determinado momento ele pode pagar, ele vai lá e contribui. Então o senhor pode-se dizer assim no esporte, amor, né? E isso é muito legal, ter esse reconhecimento das pessoas
e poder ouvi-lo aqui também, porque só trazer alguém para conversar sem ouvir do senhor um pouco do coração aberto do mestre faz falta também para muita gente. Gil, da verdade, né, eu acho que, né, você acaba batendo forte, né, você bate muito forte, estuda muito forte. Eu acho que esse é meu dever, né, como mestre, como pai, como cidadão. Eu acho que o taekwondo me deu tudo que eu tenho, tudo, amigos, família, história, dinheiro, e eu sempre fui assim, né? Criticado, fui discriminado, algumas vezes perdi muitas coisas por causa disso, mas eu sou assim. Eu faço porque eu amo, porque eu gosto, porque eu acredito em cada um de vocês, né? Voltando um pouco no tempo, o Arthur, quando parou, ele falou assim: mestre, o senhor ainda acredita em mim? O senhor ainda acha que eu tenho condições? Eu digo: quem sou eu para não acreditar? Né? Eu nunca digo que você não pode. Todos podem, né? Não é porque você não tem dinheiro, que você não pode, que eu não vou fechar a porta para você. Eu tinha um aluno que morava tanto estava vinha todo dia treinar comigo. Né? Não, foi um excelente atleta e hoje é um excelente pai de família. Jorge, né? Jorge Tauá. Fantástico, Jorge. Se formou, contador, tá bem parceiro em Fortaleza. demais E eu fiz amizade no taekwondo, você falando do Kleber, né? Numa época, eu acho que a gente está aqui para conversar, né? Mestre. E eu teve uma que eu passei muita necessidade na minha vida. E eu lembro que eu cheguei na casa do Kleber, eu tava morrendo de fome, né? E ele me deu comida e eu dormi na rede com a mulher dele. Né, negão? Já era. Porque a amizade é tão grande, Gilê, que a gente só não é irmão de verdade, né? E eu sou isso. Eu nunca menti, nunca fui da minha essência. Tem pessoas que não acreditam, que é contra algumas coisas, mas eu não consigo viver uma coisa que eu não sou. E minha história é essa no taekwondo, ruim, rico, pobre, eu sou assim. É legal de ouvir falar isso, mestre, porque assim, e tendo o exemplo do próprio Arthur aqui, que já quis desistir, às vezes a gente tá num dia ruim, quer desistir de tudo. Quantas vezes eu, como jornalista, numa profissão que é desvalorizada, que a gente não tem sequer um piso salarial aqui na nossa região, que nunca tem uma reserva financeira, pensei em desistir, fazer outra coisa, e alguma coisa me puxa para continuar ali no meu trabalho como jornalista, como contador de histórias, que é o que eu estou dividindo hoje com o Rodolfo aqui. E assim, perceber nas pessoas a não desistência, né? A insistência, quando ela é positiva. Isso não tem que ser romantizado, não é isso. Mas é você continuar acreditando e as pessoas acreditarem em você, o passo acaba sendo dado. Quando tu vais dar o passo para trás, tu acaba dando um para frente, outro para frente. É assim que a gente se sente no dia a dia, né, Rodolfo? Sem dúvida, meu irmão. Eu passei um pouco disso com você, lá atrás. Eu senti isso em você. Você é uma pessoa maravilhosa, um cara que sempre disse sim para mim, nunca disse não. Mas tinha vezes que você estava querendo desistir, né? E não desiste, cara. É o que você gosta de fazer, o que você nasceu para isso. Desistir por quê? Vambora. De um jeito ou de outro vai dar certo. Vai dar certo. Uma hora vai dar certo, entendeu? Esse rapaz aqui, então, meu Deus do céu, é um amor. É uma pessoa maravilhosa. Pena que não continuou por várias, né? Mas, vários enfim, motivos. Mas foi um momento curto, né? Que você ficou lá com a gente, mas curto e eterno. Onde eu chego, esse rapaz aí me abraça, me beija e a recíproca é verdadeira, né? Eu só não gosto da casa dele porque o pai deixou a gente para comer por causa do Kleber, né? Depois que o Kleber passou por lá, ele dá uma colherzinha pra gente agora de chá pra gente comer lá, e não dá. E um pires. E o pires, é complicado, não dá mais. Mas assim, é isso, não tem que desistir. Tem que fazer. Mas sabe o que acontece, mestre? Não é rasgação de seda, porque eu acho que rasgar seda é algo inapropriado. Rasgar seda é algo que não é verdadeiro, né? E eu lembro que numa lista que nós fizemos desde o início do programa, o seu nome estava lá. Mas sabe por que o seu nome estava lá? Eu acho que eu posso falar isso. Porque nós fomos mais do que alunos. Nós fomos mais do que atletas, não de competição, mas de participar. Nós fomos testemunhas de quem é o Orlando dos Anjos. Eu testemunhei e eu muitas vezes precisei treinar e eu não tinha dinheiro para pagar. E eu chegava: mestre, eu não tenho agora, posso trazer no outro mês? Pode. Mas não era um pode qualquer. Era um pode com o mesmo sorriso que a pessoa que recebia pagava. Ele brincava: opa, recebi não sei o quê. E numa fase que, graças a Deus, a Isadora não precisou passar, e eu acho que o Arthur não viu, que o mestre não tinha academia. Era uma época na Quintino, depois migrava para outro lugar, depois ia para o Guamá. Nós não sabíamos onde íamos treinar. Mas a fidelidade era tanta e a vontade era tanta de estar com o mestre, porque assim, era um mestre que nunca desrespeitou nenhum de nós,
sempre nos orientou para o bem, sempre nos orientou de acordo com os princípios do Taekwondo e os princípios cristãos mesmo, de você respeitar pai e mãe, de você ser honesto, de você cumprir o que você tem que cumprir, da palavra de você não desistir. Eu parei porque quando eu lembro muito bem, nós não tínhamos dinheiro para ir para o Brasileiro. E eu estava treinando de manhã, fazendo natação de manhã e musculação à tarde, taekwondo à tarde, para tentar entrar na equipe para ver se eu conseguia uma vaga. Foi quando infelizmente eu tive, felizmente eu tive o tumor, tive todo aquele processo de saúde que realmente me tirou e me fez desandar do esporte. Mas era a vontade de Deus. E hoje nós estamos muito felizes, porque era uma pauta que nós tínhamos sonhado. E talvez não, com certeza, e aí não deixa a emoção me tomar, mas é uma forma de dizer muito obrigado. Obrigado, porque é justo trazer o senhor aqui para mostrar que nós temos no esporte paraense pessoas dignas, pessoas que respiram o esporte, pessoas que vivem do esporte. E nós lhe vimos sobreviver e agora, graças a Deus, viver. Então, muito obrigado, mestre. Antes de começar a entrevistar, receba a nossa gratidão, que geralmente a gente faz no final. Mas eu quis fazer agora porque o coração estava ansioso para isso. Tem pautas que a gente escolhe, tem pautas que a gente quer que aconteçam, e elas acontecem no tempo de Deus. E hoje está numa bancada, lhe vendo com a sua filha, lhe vendo com o seu filho que o Taekwondo lhe deu, não tem preço. Não tem. Nós não temos patrocínio, mestre. Nós estamos no mesmo início do Orlando dos Anjos, da Academia dos Anjos lá atrás. Nós estamos no mesmo princípio. E sabe por que a gente não desiste desse programa? Porque lá atrás nós tivemos um mestre que nos ensinou a não desistir. Então, muito obrigado, mestre. Obrigado. Agora sim, começa a sua entrevista. Aí como, né? Na verdade, eu vim pedir ajuda, né? Pro Gilei. Não sei se ele falou para vocês. E é muito caro nas viagens, né? E a gente vai atrás dos amigos. E olha, eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se posso, mas vou falar. Ela ganhou uma vaga e a gente estava sem condições de ir, né? E alguns amigos ajudaram. E todos ex-alunos. Pedro Lameira, Serginho Penaforte, sabe, Fábio. Pessoas que treinaram comigo faixa branca lá há 10 anos atrás, quando eu Dirk Matos Júnior, hoje promotor Dirk. Dirk é um fantástico amigo. Dirk é uma fora pessoa de maravilhosa. série. Então, assim, a gente pede para os amigos. Né? Não é que a gente esteja pedindo porque a gente não tem, é porque é muito caro. A gente precisa da força de todo mundo. E, assim, é muito bom visto de vocês. Porque eu sempre fiz e nunca quis nada em troca. Nunca mesmo, nunca pedi. Nunca pedi. E nunca vou pedir. Porque eu faço, porque eu não sei. Sua missão, mestre. Eu digo assim, às vezes chega, hoje eu tô com os alunos na academia, que eu não vou citar nome, muito problemático. Aí eu falo, meu Deus, só vem assim pra mim esses alunos. Não é por acaso. Só Não vem é assim, por acaso, né? Pô, tu você. conhece, tem uns 3 lá, o que eu tô fazendo aqui? Mas vambora, né? Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo, a gente fica assim emocionado, a gente sente que é amado. Isso não tem Tenha preço. certeza disso. Não tem preço. Tenha total certeza disso. O mestre chegou recentemente, procurou, né, para que eu reúna com alguns comediantes, a gente faça um show de comédia. Até te convido, Rodolfo, para estar lá com a gente. Vou estar. Fazendo onda lá, para poder garantir mais uma viagem, né, dessa equipe para disputar competições. E ainda que, assim, e é exatamente esse o sentimento. Eu estou passando por um momento de dificuldades em algumas coisas na minha vida, e aí eu lembrei, poxa, eu combinei com o mestre na terça. Como ele vinha para cá, algo me dizia que eu ia conversar com ele aqui, acertar com ele aqui. Ao vivo. Mas de qualquer modo, como a gente tem esse sentimento de gratidão, qualquer ai que fique fora do lugar com o mestre, Incomoda. a gente incomoda. É verdade. Incomoda, porque o mestre, a minha irmã, já passou por um processo depressivo, recebeu ela na academia. Camilinha. Tá lá de volta. Minha maninha, que fez uma cirurgia delicada da coluna. Foi, de Camilinha é cima uma a guerreira. baixo. E caramba, eu quero voltar pro taekwondo, eu quero voltar a treinar, não sei se eu posso, porque é esporte de impacto, vai fazer mal. E o mestre acolhe. Então, e não é só a gente aqui, imagina quantas pessoas o mestre acolheu ao longo de quantas décadas aí já? 2, 3? 2,5 já. 2,5, né? E 25 anos. E valeu a pena cada um que o senhor trouxe para dentro. Faria tudo de novo. Sem me arrepender, sem nenhuma... Valeu a pena. Tirando o Dirk, Kleber... tirando Cláudio. as brigas da Doca, das boates, Lemax, né? Opa, Lemax. Aquelas broncas lá, o choro, o namoro, isso, sabe? Essas Tirando coisas essas corriqueiras que a gente, ela socorrer de madrugada um amigo outro, né? Deus Não me o arrependo. livre. Eu acho que se eu não tivesse vivido isso na minha vida, eu não era feliz.
Mas vamos animar esse Bora, papo, vamos. né? Bora. Histórias engraçadas, mestre. Até porque Quantas você quer? eu tenho algumas ali da academia mesmo, de quando eu ia estacionar o carro e não sabia se o pneu do carro ia estar certinho lá, se não furar o pneu. Eu tinha um Jeep Renegade 0 bala, sabe? 3 dias de uso, com risco da parede de um lado da outra, assim, do canto do carro. É normal. Estacionado do lado da academia. Aquela senhora ali era, meu Deus do céu. Um gato morto na piscina, né? Assim, muito brinquedo, mas era. Eu tenho uma que eu acho fantástica, mestre. Igual. Como é eu esqueci agora, me perdoe. O grito que a gente dá quando faz o golpe. Kihabi. O Kihabi. 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 Cara, Kihabi pra mim... É do Thiago Esteves. Meu Deus... Pode falar. Pode. Eu faço você. Eu não lembro, mestre, que todo Eu faço mundo você, ria. não. Porque tu tinha o que fazia. Era... Pá! O outro pá! Gritava. Tinha que fazer sexo! Era horrível, cara. Mas como era o do Thiago, tinha um que era... É muito feio. Faziam né? de brincadeira, Thiago né? Zanin, Thiago, um Thiago Zanin, abraço. meu Deus do céu, o Thiago Zanin fazia um que... Eu fazia, eles criavam uns criava assim. um que é... Tinha do Ângelo. O do Ângelo. É Calma, esse calma, que- calma. Como é o teu, Isadora? Normal. Como é o teu? Faz aqui pertinho do microfone do Faz teu aí. pai. Não precisa gritar muito, não. Pode ser assim, tom baixo. Se aqueceu. Ah, Não acredito. É assim o teu Kihabi? um pouquinho mais de tensão. Eu só grito. Tê. Só grito, não consigo. Tá, tia. Tanto que abre. Ele O cara falou do Arthur é fazer com bonito. som de ar. Eu fiz com som O Arthur de não ar. quer bonito. O Arthur Eu não faço quer com som bonito. de ar. Né, Arthur? É. O Jordan é o único que dá cara bonito, porque eu já conheci tanta gente. Já conheci uma menina que dava Fala aqui cabo pertinho, assim, ó. Fala aqui pertinho. Eu já conheci uma menina que dava cabo assim, ó. A minha irmã fazia assim. É tão agudo que a gente no exame de faixa, a gente ficava assim, ó. A gente no exame de faixa, a gente ficava assim, ó. Mas era pra te desconcentrar. Era pra te Como é o teu, Eu Arthur? tava na plateia. Tem que entrar no personagem. Ah, tem que entrar no tá- personagem. porque Vai estourar o microfone, vai estourar o porque áudio. libera muita energia. Mas não é desse Kihabi. Não, não. não é? Não. O meu é um grito mesmo forte. O do Poderoso. Thiago era... Sei! Sei! E mestre, assim, não é porque a Isadora tá aqui, o Arthur tá aqui, os outros alunos, todos são tratados da mesma forma dentro da academia, né? Eu acho que esse é o diferencial nosso, né? Eu acho que tem que tratar todo mundo igual. É o bom, o ruim, o iniciante, o faixa preta, faixa branca, o filho, enfim, todos para mim são iguais. Isso é levado pro dia a dia, né? Porque a Sempre. gente precisa dessa tolerância, mais do que nunca hoje. Porque se não for assim não adianta. Eu prezo muito ainda a hierarquia, a disciplina da arte marcial, embora eu esteja hoje voltado muito para o esporte, né, para a competição, mas uma competição sem os mandamentos do taekwondo não funciona. Né? Eu acho que sem o respeito, sem a hierarquia do taekwondo, da arte marcial, você não vai para frente. E as famílias, mestre? Hoje elas continuam apoiando? Na verdade, sempre continuaram, sempre apoiaram, né? A gente sentiu hoje um pouco a falta dos pais presentes na academia. É mesmo, mestre? Mudou então, né? Mudou. Eles chegam lá, largam os filhos, jogam os filhos lá e vão embora. Manda o Uber entregar, manda um tio, manda uma babá e não sei, só nada. Nossa época para chegar, sentar, ficava Até lá. nas competições de internas? Internas. Eles Nossa, deixam lá, cara, tá isso é um pouco assim. Não sei se é o dia a dia deles, né? Tá tão corrido, né? Não, eu acho que Mas- mudou, mestre. Eu acho que mudou um pouco. mas- Lembra de exame de faixa na academia? Eles lotavam os pais, mãe, todo Lotava, mundo. cara. Ficava um inferno de calor. Eu tenho os vídeos do Sami pequenininhos, de 10 anos atrás, né? Eu fazendo Guardadinhos faixa. lá. De vez em quando eu vou lá no arquivo, Dá uma olho, olhadinha. me emociono, porque o Sami acabou fazendo meu filhote taekwondo e pela proximidade de onde a gente morou durante um tempo, ele continuou morando, passou pro karatê, Karatê, né? mas Bom. ele tem essa lembrança do taekwondo com muito Mas se o carinho. Sami tivesse continuado pela altura dele... E ele gosta. Eu acho que num determinado momento ele, quem Uma sabe, hora, volte. quem sabe, uma hora que sabe. Já- E assim, e a Tem gente que família vai e volta, né, o mestre? tempo todo, né? Na verdade, hoje em dia a parte financeira contou muito depois da pandemia, né? Todo mundo sofreu com isso. Mas eu acho que o maior sofrimento hoje que eu vejo dos atletas menores de idade é a ausência da família dentro da academia. Antigamente os pais treinavam com os filhos, iam lá, participavam. Hoje tá difícil. Muito. Eu tenho a maioria lá, eu acho que só um que leva o filho todo dia lá, que é o seu Cláudio. Leva o Claudinho lá, espera, participa. Mas o Isso faz restante, uma diferença, né, mestre? muito mesmo. Né? Porque a gente, às vezes, não sabe o que está acontecendo, né? Nós estamos para ajudar. A gente está lá para educar o filho dos outros, mas está para ajudar, sim, com certeza. Mas chega um menino lá
um problema a gente não sabe que tem, o pai não conversa com a gente, fica difícil. Fica difícil. E o Rodolfo abordou, desculpa se tu ias perguntar, Não, Rodolfo, fica à mais um vontade, tema não. delicado, né? Que eu já tive a oportunidade, quando estava repórter do SBT, de conversar com esses atletas que não se veem em outra, com outra alternativa a não ser pedir mesmo, né? Alguns no semáforo e tal. Isso mostra que a cena do taekwondo aqui, ela ainda precisa de um afago do poder público para que a gente não veja situações como essa, mestre? Olha, Gilei, eu acho muito delicado esse assunto, né? Mas tem que ser falado, né? Eu acho que é um conjunto, né? De entidade estadual, né? E do Estado, do governo também. Eles pedem, sim. A maioria, quase todos eles estão no sinal, estão treinando comigo hoje. Resgatei, trouxe para treinar comigo. É o Jefferson, o Cauã. Conheço o Jefferson, já gravei com ele. Exato. Só que, assim, eles não têm de onde pedir. Eu já briguei com ele, já tentei tirar do sinal, mas assim, você fica. Ele tem um sonho de ser atleta, ele tem condições para isso, só não tem a parte financeira. E eu digo, olha, eu não posso proibir ele de ir pro sinal, mas eu não vejo uma saída hoje para ele, a não ser ficar no sinal pedindo dinheiro para as viagens dele. Então, entre o Jefferson, eu não consigo. A CEL dá uma vez ou outra, um patrocínio, o governo dá um patrocínio, mas não é aquele fixo, né? Não tem aquela coisa, eu vou pegar agora e vou ter para outra. Não tem. E ele tem muita vontade de ser atleta, de chegar no alto rendimento, de ter alguma história no taekwondo. Ele já é muito rodado. Eu acho que de todos que tem aqui, ele é que tem o maior currículo. Eu digo de participação de evento, mas de resultado não. Por quê? Porque ele ou treina ou pede. E ele tem a família para tomar de conta. Então é um menino sofrido, é um menino que a gente gosta muito, mas é um conjunto. Eu acho que se sentasse todo mundo, né, o governo, as federações, né, os políticos, dava para resolver a situação. Mas, enfim, eu faço o que eu posso. Mas sozinho não dá para fazer muita coisa. Não dá, não tem como. E, mestre, eu vou mudar um pouco o assunto. O senhor sabe que eu sou muito católico, então eu não sou um cara de acreditar em superstição, horóscopo, essas coisas eu não acredito. Mas tem uma maldição que ela me entregou muito, que é a maldição da faixa amarela do mestre. Porque quem usa essa faixa amarela do mestre para de treinar. E eu fui uma vítima dessa faixa amarela. Apesar de eu ficar muito honrado. Porque, cara, eu tava na branca. Quando o mestre vem pra mim me dar faixa, olha, essa faixa aqui era minha. Aqui tinha a bandeira do Brasil, né? Lá bonitinha. Linda faixa. Cara, uma me make-ó, linda, original. Make-ó, não se fabrica mais, não tem mais. Linda faixa. Linda faixa. E aí, eu me empolguei. Aí eu não sei quem foi que me disse, quando o mestre dá a faixa amarela, o cara para. É porque assim, ó, superstição, eu sou um cara religioso, sabe muito bem disso, né? Eu acho que não é superstição, claro mas que não, é brincadeira. Mas é o peso da responsabilidade. Né? Você receber uma faixa de um mestre hoje em dia, do seu mestre, do seu professor, e usar ela na cintura, e todo mundo vai olhar aquela faixa do mestre. Quando o cara não é muito... Sabe, o cara é mole mesmo, assim, se garante, aí ele desiste. Por isso que eu fui pra verde. Exatamente. Por isso que eu fui pra verde, pra não dizer que foi a faixa. Aí, graças a Deus, adoeci. Graças a Deus. Mas, ó, tá bem, né? Tá curadinho. Bem, graças a Deus, pela pela mão de Deus, pela Santa Eucaristia. Eu sei disso, estamos lá rezando sempre. Graças mas a Deus. não, é porque o cara é frouxo mesmo, aí não se garantiu. Não inventa essa desculpa eu aí. pensei que eu vou me quebrar tudo, eu saí. Quando ele pegou o cheguinho do preto lá, que negócio que ele grudou na parede. Não, foi muito feio. Na parede. Ele grudou na parede, eu fiquei assim, eu não podia rir, né? Mas queria. Claro, né? Depois eu vi de costa, Kleber, por que quer matar o cara? Ele é muito assanhadinho. Tá vendo? Faixa branca ainda não tá. E hoje é meu grande irmão do taekwondo. O Kleber é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, o Negão não te atende hoje, que eu tava no hospital. Vira e mexe e fala com o Negão. Ele tá numa batalha pessoal muito firme, ele, né? Mas Deus tá lá. Não, ele vai conseguir. Ele vai passar. E mestre, assim, sobre a cena do taekwondo hoje, a gente viveu um momento pandêmico aí, gente desistindo do esporte, gente agora voltando. Eu sempre tenho muita satisfação em bater papo com o Arthur, porque é um cara que é inspirador vê-lo praticando o taekwondo, né? A vontade que ele coloca ali, apesar de ter batido na porta ali na trave, quer dizer, para ter disputado uma Olimpíada, e ele vem lutando para disputar competições sempre, e essa luta a gente já trata como inspiradora, mas o cenário brasileiro, a gente já teve perto de ter atletas campeões olímpicos, né, mestre? Já tivemos aqui José Lima, né, uma grande atleta paraense, né, hoje está aposentado, eu creio que eu não vejo mais no cenário, né? Treinava aqui na João Paulo II, né? João Paulo, na Mestre Mairink, né? Enfim, temos atletas de potenciais imensos aqui no estado. O que a gente não tem é uma organização, né, para levar isso à frente. Que não depende só de um mestre ou de um professor, e sim de uma entidade, né, para alavancar e organizar o cenário estadual do taekwondo. Né? Eu acho que se isso acontecer,
a gente tem muita chance de ter atletas na seleção brasileira, até disputando campeonatos mundiais e internacionais. Fácil, porque nós temos material humano. Nós temos subsídio também no estado do Pará. A gente não sabe pedir, né? Tem dinheiro aí, tem empresas, mas pedir para quê? Com quem? Como? Né? A prova disso é o Arthur, né? É difícil. Talento nato. Nato. O Arthur ficou assim, eu falo para todo mundo, já falei para ele uma vez, ele só não está mais longe, infelizmente, por causa do dinheiro. Porque você levar um atleta no Campeonato Mundial, ele tem que fazer umas 10, 15 competições internacionais no mínimo. Para ser ranqueado pelo, o ranking mundial. E tem campeonatos que é bom. Você vai assim para a Argentina Open, você vai lá, 5 atletas na categoria, você ganha 20 pontos no ranking mundial e você vai. Então tem que viajar muito, só que é muito dinheiro. Né? Você uma viagem dessa. Tem que fazer um circuito. Um circuito. Semestre, então, planejar todas as competições do semestre para poder tentar pontuar. Para tentar poder pontuar para participar do ranking mundial, né? Para conseguir entrar. Eu digo assim, uma vez eu falei, eu quero ser presidente da federação, eu quero organizar, eu quero transformar essa federação numa empresa. Eu vou transformar essa federação numa empresa. Só que eu não consegui fazer isso, né? Por esse motivo. Mas esse é o objetivo, é fazer uma federação estadual, né? Vire uma empresa e invista nos atletas. E eu acho que com a quantidade de atletas que nós temos no estado do Pará e com praticantes, dá para fazer um negócio legal. Mas é algo que o senhor persegue, mestre? Eu persegui. De certa forma, é meu sonho, né? Era um dos sonhos que eu tinha, né? Bati na trave umas 2 vezes, mas hoje eu tenho que me decidir, né? Ou eu vou sozinho ou eu espero acontecer. Aí eu resolvi correr atrás de outro caminho, achei uma brecha, né? Para ir de outra forma e está dando resultado. Depois da pandemia, nós fomos uma equipe com 5 atletas, né? Então já junta 6 meses, com mais de 10 medalhas em 6 meses de trabalho. Legal, né? Mestre. Trouxemos o Arthur depois da pandemia, que a gente conversou, eles vão voltar em 6 meses. Eu coloquei o Arthur lá na França, no França Open, 3º lugar no brasileiro. Infelizmente teve a lesão aqui. Regional Norte. Né? Regional Norte. Então foi competição importante, ganhou o Regional Norte, foi 3º lugar no brasileiro, classificou para o Grand Slam e esbarrou. Por quê? Porque aí não conseguia levar mais, porque não tinha recurso. Dinheiro. Mas infelizmente, aí você passa 6 meses treinando sem fazer uma competição para poder ter uma competição importante, é difícil. E mestre, não é só no taekwondo, não. Não, todas as artes marciais. Em todas as artes marciais e na maioria dos esportes. Por exemplo, a geração do Arthur, a geração da Isadora, vou lhe dar um exemplo. No futebol, né, que nós entrevistamos aqui alguns atletas, presidentes de federação, só para você ter uma ideia, tem atleta de futebol que faz 4 jogos oficiais no ano. É difícil. Tem como o cara ter cancha. Difícil, não tem. Então, se o cara não consegue fazer um circuito, né? Um atleta como o Arthur não faz um circuito num semestre desse, ele não vai pontuar no ranking, ele não vai subir. E aí é pior pro atleta. A própria experiência de luta com os atletas da categoria, porque conta muito. Geralmente, durante o ano todo, os atletas se enfrentam várias vezes em todos esses campeonatos. Hoje tu pode chegar até onde, Arthur? Hoje, né? Esse ano. Com a tua idade, da tua categoria, qual é o máximo que tu podes alcançar? Não, ainda se tiver apoio, recurso, tipo, tem um ciclo olímpico ainda, né? Até 2024, né? Olimpíadas. Se eu conseguir recurso e participar de todos os campeonatos internacionais que eu puder até lá e pontuar, ganhar, tem chance de entrar nas Olimpíadas ainda. Mas é bem complicado, né? Porque teria que ter muito recurso financeiro. Meu irmão, o que eu posso... Eu não tenho. Né? Não tenho nem pro programa, mas eu posso rezar por ti com todo carinho. E eu quero ter essa graça, peço muito a Deus, a Nossa Senhora, que nós estejamos hoje entrevistando um atleta olímpico. Né? Pode ter certeza. Eu digo assim, né, do Arthur, que eu vivi, ele falou um pouco aqui agora há pouco, do Netinho, né? E eu vou falar até mais, se o Netinho um dia ver esse podcast, me perdoe. Mas era pau a pau ele e o Netinho. Você vê, eram um de João Pessoa, outro do Pará, né? Michel Douglas e o Netinho e o Arthur. Se pegavam o tempo todo. Era Michel porrada. Douglas, que é do Amapá, né? Não, é da Paraíba. É amigo do Netinho. Então, você olhei assim, ó, Arthur, vai os 3 chegarem lá, vão embora, vocês vão chegar 3 lá. craques. É nítido, olhava eles lutando assim, acabou, tá aí os campeões olímpicos. Aí o Netinho foi embora, o Michel ficou pelo escanteio, o Arthur ficou lá para trás. Aí você vai... por falta de recurso. O Netinho tinha um pai que amava muito o esporte, né? E deu uma bicuda nele, sai daqui de uma pessoa, vai embora para uma grande equipe e foi embora. Né? Hoje em dia o Netinho já participou dos Jogos Olímpicos, atleta olímpico. Ele estava lutando. Ele é de uma pessoa? É, de uma pessoa. Um abraço, Netinho. Tomara que esse programa chegue. Vai chegar. Vai chegar rapidão. Vem pra cá, vem então, conversar assim, com a gente. Você vê que tem atletas bons, né, com condições de chegar lá, que já lutaram com a pessoa top lá do alto escalão, mas não segue porque não. Mestre, desculpa eu perguntar abertamente para vocês. Quanto o senhor precisaria hoje? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque eu não sei quem vai assistir esse programa. Vai que toque o coração de alguém, vai que toque o coração de um empresário.
E sobra até um troco para nos patrocinar aqui, né, meu irmão? Por que não? Porque nós somos 5 aqui só na equipe, né? Não somos só nós quem apresentamos. Tem o João, tem o Juan, tem a Lia, que são os nossos anjos da guarda aqui. Então ninguém faz um podcast sozinho. Sim. Ninguém faz podcast sem produção. Só aquelas pessoas que realmente se viram nos 30, como o Gilei, que faz o Velho Nerd, que ele fotografa, produz, ilumina, dirige. E graças a Deus ele faz um negócio de alto nível. Mas é porque ele tem o dom. Né? Eu não tenho paciência para fazer isso. Eu vou falar com toda a propriedade para você. Quanto, mestre? Hoje em dia, eu até estava fazendo esse levantamento esses meses aí, e vou te falar, e você vai ficar E nós horrorizado. não combinamos isso, viu? Né? Horrorizado, né? Para eu pegar o Arthur, com um ciclo olímpico de 4 anos, precisaria ter por ano para ele 100 mil reais. Ah, não é muito. 100 mil reais. Eu pego o Arthur, coloco ele a nível nacional, disputar com as Olimpíadas. 100 Já mil pagando reais. tudo, Já pagando alimentação, hospedagem, viagem. alimentação, tudo. E aí eu tudo. me pergunto, qual é o empresário ganhando bem, lucrando, porque tem muitos por aí Opa. que não gostaria de ter o seu nome associado a um atleta olímpico, né? Por ano, 100 mil reais. Por favor, né? 100 mil reais. É só pegar as competições X, mais importante, treinar para ele participar. Difícil é você treinar para competição e não ter condições de saber se vai ou não. Até a Copa do Brasil agora, final do ano, a gente está treinando, mas... Não, e se leva um Arthur, né, que é atleta de alto rendimento, para uma Olimpíada paraense, quantos atletas não vão se empolgar com o taekwondo, como foi o efeito Gustavo Kirten no tênis? de tênis. Isaías agora na canoagem. Isaías agora na canoagem. canoagem. Então o cara ainda pode lucrar muito mais. Quer dizer, você investe 100 mil ao ano, mas quanto você não vai ter de retorno de imagem, de produtos, etc. Eu falo com a minha contadora, assim, é só isso porque a gente está fazendo o certo. Né? Eu não estou botando lá, tirando nada. É aquilo mesmo. É o que é, para comprovando investir, com nota, comprovando para com tudo. investir para ele nessas competições mais importantes. Claro, quanto mais dinheiro, mais competições, mais evento. Mas para o básico, para a gente botar ele a nível nacional e até mundial, de disputar competições grandes, preciso disso. 5, 6 competições por ano, gente, é 10 mil, 15 mil, 20 mil, uma viagem dessa. Não, ainda mais com dólar e euro nas alturas, não tem como não ser. É razoável. É razoável. É o valor que eu batendo cabeça, eu conseguiria ficar com um atleta e deixar ele lá num alto rendimento tranquilo. E como é que tá a tua vida, mestre, em relação a treino? Dá para conciliar? Porque o Orlando, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu treinei mais ou menos, não tinha Isadora, não tinha família, não tinha academia, não tinha contadora. Era tudo... Nós éramos nômades do taekwondo, não era, mestre? Assim, na verdade, é muito difícil, não é fácil. O Arthur às vezes briga comigo pra caramba, mestre, horário, mestre. Eu tenho uma menininha de 1 ano e 8 meses em casa, na hora. Tem minha sogra, tem minha esposa. Eu tenho uma base familiar muito boa em casa, né? Minha esposa, sem ela, eu acho que a gente não... Né? Como eu falei, é uma pessoa maravilhosa. A gente vai levar a Isadora pro campeonato, ganha uma vaga e agora? Compra, depois a gente paga. Depois fala com o pessoal aí, vende uma maniçoba, vende um pato do cupi, faz um show. E a gente vai. Então, por ter ela minha esposa e funcionária pública, a gente tem um pouco de estabilidade financeira. Então a academia está voltando agora, eu consigo lidar bem com isso, né? Mas a carga de ser pai e cuidar de 2 crianças, ele tem em casa, é muito puxado. Ó. Eu fico com a minha filha todo dia até 2 da tarde, tá menorzinha. Aí, quer dizer, a manhã toda perdida, não posso dar aula de manhã, só começo para academia depois das 3 da tarde. Aí eu tenho que me adequar e botar o pessoal para trabalhar nesse... Mas essa é a vantagem de ter vários faixa pretas agora, né? Mas assim, é difícil. Não, mas sem um mestre é complicado. Porque você tem aqueles um peso. alunos, aqueles alunos que só querem treinar comigo, né? Não adianta. Arthur, não adianta. Viciado no mestre. Viciado no mestre. Eu sou uma droga boa, né? Eu sou uma droga boa. Mas nós sabemos por quê, Isadora. Eu sou uma Coca-Cola. É diferenciado o treino. Tirava até o último suor do caboclo. Mas não é Bora que dá. Dá mais uma morrendo, sequência. meio palmo de língua pra fora. Meio palmo de língua pra fora. Mais 10 mandais aqui. Olha a raquete. Bora! Sempre dá. Sempre dá. Cara, Mestre, que saudade do Dojão. Esse, a gente pode dizer, né, Rodolfo, um dos programas mais carregados de emoção que a gente já teve foi, aqui, meu irmão, né? sem dúvida. Não, acho que... Eu não esperava encontrar vocês assim, né? Eu não sabia quem fazia. Eu sabia que vocês estavam por aqui, mas não sabia que vocês iam botar num abacaxi desse, né? Que eu sempre fico pelo menos cantinho, né? Me preparo para isso. Por isso que eu puxei ela guardou, sou besta, né? Eu posso levar um aluno e a minha filha, beleza. Mas é sem palavras, viu? Assim, é uma... É porque a gente falou só pouco, né? Aí não falou quando você virou Batman, né? Lembra? Quando eu pegava aí 800 brinquedos, 900 brinquedos, saía distribuindo pelas ilhas aqui do estado do Pará. A gente saiu distribuindo, né, mestre? E a gente fazia isso
de coração, nunca fui botando foto na internet porque a gente gostava de fazer isso. E eu sinto falta disso, né? Eu sinto falta quando pego o Breno Kai, né? O Capitão América e nas creches por aí. Eu acho que isso é legal. Eu acho que viver isso, trazer isso à tona me deixou feliz aqui, sabe? E você fica falando dessas experiências, eles não falaram, né? Que a gente viaja para o Nordeste de carro, né? Fomos para Natal de carro com 7 meninos, fomos para Recife agora de carro com mais 5 meninos e vamos de novo no final do ano com mais 5 meninos. 2.100 quilômetros para ir, 2.100 para voltar com 5 meninos, filhos dos outros e minha filha no meio. É muita história. Nossa. É muita responsabilidade e é um sonho, sabe? Ver criança. Eles queriam vir hoje aqui, só que eles estavam com vergonha, que um não consegue falar direito, o outro, sabe? Um dia a gente vai lá com vocês, conhecer meus amigos. E eles se sentem assim, importantes. Sabe, você olha para um menino de periferia e se sentir importante. É um menino lá de 14, 15 anos que mora lá, não nada contra o bairro, tá? Lá no Juruna, lá dentro, sabe? Sou atleta, sabe? Eu tenho um futuro, eu vou ser um professor, quero ser igual aquele cara, eu quero ser igual o Arthur. Vai lá, Dorinha, teu pai é show, estamos torcendo por ti. E ele quer ser alguém na vida e está colocando o taekwondo acima de tudo. Né? E não esquecendo a vida dele. Então é isso que me deixa feliz. Tem um propósito para ele. Tem um propósito para ele. Né? Ele adorava futebol e largou o futebol e disse: eu quero ser taekwondista, eu quero ser campeão. E eu quero treinar com esse cara que ele é bom. E isso é bom demais para mim. Eu botei esse moleque dentro de um carro. Ele chegou em Porto de Galinha e falou assim: eu nunca fui num lugar tão bonito, eu vi os peixinhos na minha frente. Ele mergulhando lá. Eu já levei atletas, Gilei, para evento, né, que nunca pisou na praia, que botava água na praia. É salgada, caramba. E eu não vou, sabe, achar que eu estou fazendo. Não, eu faço porque eu quero. E eu também não sabia que eles não conheciam tanto assim. Mas você vê a alegria dos meninos assim, meu Deus do céu. Paga tudo, né, mestre? Paga tudo, né? Quando a mãe do Arthur faleceu, né, que a gente sofreu muito, e quando ele disse que eu criei mesmo, ele, a irmã dele, outro irmão dele por muito tempo. E nessa viagem, foi uma viagem programada de propósito. Ele não sabia isso, mas bora, que é para ver se eles se animavam, né? Eu lembro que ele estava numa competição, né? No dia da competição para lutar, ele estava indo pesar e a gente soube a notícia. Então, a arte marcial faz isso com a gente. Eu digo arte marcial, e o professor que está à frente faz isso com a gente. A arte marcial salva a gente, o esporte salva. É difícil as pessoas acreditarem nisso, mas o esporte, sabe, se investirem no esporte, muitos problemas vão acabar. Te resolve metade dos problemas do mundo. Verdade. Pelo menos metade. Eu com as minhas 2 hérnias estou pensando em como que eu poderia fazer para voltar aqui. Eu, infelizmente, não consigo mais porque uma minha é cirúrgica. É difícil. Né? E aí, É ruim. Por recomendação médica, mas o coração está sempre lá. Isso Pode é ter importante. certeza. Divulgue, né? Divulgue. É porque se a gente não pode estar lá treinando, a gente tem outras formas de fazer. Porque Exatamente. se pergunta para os meus filhos: quer que teu filho faça uma arte marcial? Quero. Taekwondo. Para criança, meu amigo. Imagina a cabeça do Arthur Ego, eu posso chegar numa Olimpíada. Isso é um privilégio, cara. Um presente que Deus está te dando, que a Isadora pode ter também. Eu vou chegar aqui numa Olimpíada. Vê a porcentagem mundial que chega numa Olimpíada é o quê? 1%? Da população mundial? Menos de 1%. E mesmo que não chegue, o teu caminho vitorioso para tentar buscar isso, muitas vezes, outra história. é uma medalha de ouro que brilha muito mais do que você alcançar, digamos assim, né? Essa luta, essa perseverança que tu leva para todos os departamentos da vida, né, Rodolfo? Amigo, o mestre é um exemplo. Ele é um faixa preta da vida. Ele não é um faixa preta só do Dojan. Eu, quando conheci o mestre, ele era faixa vermelha. Ponteira preta. Ponteira preta. E eu fui pro exame dele de preta. E a porrada comeu, meu irmão. E eu lembro que nós conversávamos entre nós, quem tava lá lembra, bora quebrar esses caras depois. Só que nós não podíamos fazer isso porque o Taekwondo nos ensinou a ser respeitosos. Nós estávamos no Dojan, era o exame do mestre, mas assim, o carinho era tanto por ele, porque meu irmão começou a porrada a comer. Aí que rabe pro lado, que rabe pro outro, pá. E os caras indo pra quebrar o mestre. E teve uma cena que eu lembro também do mestre lutando, já preta, como é o nome daquele ginásio da Doca? Altino Pimenta. Altino Pimenta. Acho que foi no Altino Pimenta, nós tivemos uma competição lá, não tivemos? Tem vários. E aí acertaram o mestre, meu irmão, deslocou o maxilar. Caramba. Lembra disso? Eu só vi o mestre fazer assim. Voltar. Fez igual o Van Damme, assim, naquele filme que ele fica meio cego, assim. Não, é porque todo mundo olhou assustado, né? E ele pensando na gente, nem na dor dele.
manteve a calma, devia estar doendo pra caramba, mas ele manteve a serenidade dele. Aí todo mundo, não, ele tá bem, todo mundo segue o barco. Então, essas aulas de vida que as artes marciais elas são capazes de fomentar. Por isso que eu sou verdadeiramente apaixonado por arte marcial, de verdade. Eu sempre falava assim, peço a Deus que Isadora não goste desse negócio, vai fazer balé, vai fazer outra coisa, porque eu fiz o que eu fiz pelos filhos dos outros, mas nem pela minha filha. Lógico. Ela treinou, parou, depois ela viu o Arthur voltando a treinar, ela disse, eu quero voltar, pai, de volte. Só que ela voltou sem pretensão nenhuma, né? A gente vamos pro campeonato ali, fazer um curso internacional, ela foi e classificou, aí foi para outra competição, ganhou, foi para outra, foi e bora. E tá aí. Tá, foi do nada para ela, assim, ela voltou agora demais. Em 6 meses e tá voltando. Hoje teve uma reportagem dela na academia também, né? Então, assim, ela tá curtindo esse momento. Eu vou fazer o que eu puder para dar o melhor para ela e para eles, para todos eles, né? Eu acho que passou uma etapa, né? Tá voltando outra agora, que vai ser bem... Não tô tão novo, né? É um novo ciclo, né? É um novo ciclo agora, que vai ser mais difícil do que o outro que passou, porque 47 pesa, né? Pesa. Pesa, mas pensa assim, os grandes treinadores, eles começaram a explodir no cenário mundial, na maioria dos esportes, amigo, depois dos 50. Eu tenho um sonho, né? Eu sempre falei pro Arthur, eu tenho um sonho de ter uma atleta na seleção brasileira. Eu tenho minha filha na seleção brasileira. É infantil, é de base, mas realizei meu sonho. Mas eu vou continuar. Então eu falei pro Arthur, você quer, a gente vai. De um jeito ou de outro a gente vai. Não sei como a gente vai. E que a gente vai dar pro sinal com os meninos lá, pedir um bombonzinho aqui, outro ali, mas a gente vai. Não vai precisar, se Deus quiser, cara. Vai conseguir. Eu pensando que é o sonho do meu pai em menos de 6 meses. Foi bem mais rápido que eu. Gente, Depois de voltar de 4 anos parado. eu só tenho a agradecer mais uma vez. A gente já falou muito sobre gratidão aqui, mestre. E Arthur, Isadora, mestre, foi um prazer imensurável ter vocês aqui. A gente espera que vocês possam voltar com medalhas, com mais histórias para contar, no outro ciclo e depois no outro ciclo, e que esse ciclo continue se renovando e seja passado também, em determinado momento, esse bastão para outras pessoas, como o Arthur, outros que estão na academia, gente como a gente que faz do taekwondo, né, algo sempre um combustível para aquecer o nosso coração quando a gente quer lembrar de algo, quando a gente quer ajudar, quando a gente quer participar. Na gente, em nós, o taekwondo não morre, né, Rodolfo? Não morre, amigo, não morre. E a minha faixa verde, mestre, ela tem gosto de preta. Porque foi onde Deus me permitiu chegar. Entendeu? Ele me permitiu chegar até ali. Ele tem os propósitos dele, eu vou sempre respeitar. Verdade. E eu queria agradecer muito, mestre, Isadora, Arthur, né, de ter vocês nessa bancada. Nos dá um motivo nos orgulha muito, nos enche de honra mesmo, de gratidão. E tu usaste bem a palavra. Porque, meu amigo, a intenção desse programa é eternizar mesmo a história de quem faz a história do esporte. E vocês fazem, sem dúvida alguma. Uma atleta tão nova numa seleção brasileira, um atleta que tem um potencial olímpico que orgulha o nosso estado, né? Um mestre que eu vi lutar e que luta de uma forma espetacular, mas que acima de tudo é uma faixa preta da vida. Então ter vocês aqui, ter um programa gravado, eternizar isso nas redes sociais, para quem quiser assistir, quem quiser ver, e nós aqui enquanto seres humanos, né, sendo testemunhas oculares mesmo do que aconteceu lá atrás, de ver essa história, e histórias raras no dia de hoje, que se nós formos contar histórias ruins, tem trocentas, mas histórias boas tem muitas, mas infelizmente hoje tem menos, e vocês fazem parte desse know-how de histórias boas do nosso esporte. Muito obrigado de todo o coração, né? Contem com as minhas orações e contem com esse programa para ajudar vocês a captar esses recursos. Tomara que a gente não consiga 100 mil, tomara que consiga 150. É verdade. Pode vir 50 pra cá. A equipe gostou, né? Pra vocês não terminarem chorando. Tá prometido, vamos embora. Obrigado, mestre. Eu que agradeço, gente, sem palavra, né? Para agradecer vocês nesse momento ímpar na minha vida. Uma brincadeira, né? Uma entrevista, um bate-papo que me fez ter certeza de onde eu estou e de onde eu quero chegar. Muito obrigado mesmo de coração por vocês nos receber aqui nessa casa maravilhosa. De grão em grão a gente chega lá. Chegamos. Queria agradecer também a recepção de todo mundo, toda a equipe. É a primeira vez que eu venho num podcast, né? Olha primeira só, experiência. cara. Então já vai... Tem que ir pra Olimpíada pra entrar pra história. Principiante aqui, né? Espero Oh, poder meu voltar aqui de novo com várias medalhas no peito e orgulhar todo mundo de novo.
Tua agenda já tá aberta, pode ficar tranquilo. Vamos lá. Isadora, eu quero que você escolha o microfone e se despeça. Tchau! Obrigado, gente. Valeu, gente. Até a próxima, valeu. Até a próxima. Tchau, até pessoal. o próximo Rede Esporte. Tchau. Até quando?